meu Segue Chique, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso Pod Chique. Este vídeo podcast que tem por objetivo trazer sempre um novo convidado com muito conteúdo para me fazer e te fazer uma pessoa um pouco melhor. E assim a gente criar um entorno melhor e com isso gerar um mundo melhor. Porque ser chique e elegante é sobre isso. É uma postura de vida, é um espírito de vida, é um colocar-se no mundo com as demais pessoas. Isso posto, deixa eu me apresentar para você, se é a tua primeira vez por aqui. Eu sou o Anderson Delfino, eu falo de estilo e comportamento. Toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Tem uma vez por mês um novo episódio do Pod Chique. E você pode me seguir lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, @Underdel, tá bom? E também no Twitter, que agora não é mais Twitter, né? É o X, @Underdel oficial, tá bom? Vai me seguindo lá que tem outros conteúdos. E essa nossa temporada do Pod Chique tá muito especial. A gente tem vários episódios bacanas. A gente já gravou com a Silvia, que é uma arquiteta da Casa Cor, trouxe dicas de tendências, de cores, de decoração, falou um pouco do que é o projeto de arquitetura, o projeto de interiores. A gente já tem um episódio que está no ar, que é com a engenheira Alessandra Silva. Esse episódio também foi bem bacana. Ela também tem um canal aqui no YouTube, o Ale Explica. E a gente visitou juntos a Expo Revestir e a gente falou um pouquinho sobre as tendências de revestimento para piso, parede, área interna, área externa, pintura. Vale a pena conferir esse episódio que já saiu. Essa temporada aqui eu estou dizendo que é a temporada dos personagens, porque a gente vai ter uma personal trainer que vem falar de postura. Aliás, preciso prestar atenção na minha. Ela fala de reorganização postural para a gente ter uma presença mais charmosa, mais chique, mais elegante. Nós temos uma personal chefe, que é a Aline. A Aline vai até a tua casa, desenvolve um cardápio para aquele grupo especial que você quer receber, ou aquele almoço de família, aquele jantar de negócios mais requintado. Passa a lista de compras, vai no dia, prepara todo o evento, serve e você fica lá de bonito, de bonita na sua sala recebendo teus convidados. Que mais que a gente tem? Acabamos de gravar com duas artesãs ceramistas que estão abrindo um ateliê de cerâmica. Falamos de cerâmica como terapia, falamos da cerâmica na decoração, na mesa posta, um episódio super bacana. Falando em terapia, também teremos uma psicoterapeuta falando aí do que é análise. Você é uma pessoa analisada? Tá na moda agora dizer, eu sou analisado. Tal. Você sabe o que é análise, o que é terapia? Então, vamos conversar com a Cláudia Castiglione, vai falar um pouquinho para a gente sobre terapia, sobre psicologia, enfim, para que a gente se torne sempre uma pessoa um pouco melhor. Enfim, tem vários episódios e para você não perder nenhum episódio, é importante que você se inscreva aqui no canal. Tem gente que vem toda semana, assiste vídeo, assiste episódio do Pod Chique e não se inscreve. Então, já vai se inscrevendo, clica também no sininho, ativa as notificações, assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Já vai curtindo esse vídeo, não esquece, e compartilha nas tuas redes sociais. E já comenta aí o que vocês estão achando do novo estúdio. A gente está com cenário novo, estúdio novo. O que vocês estão achando? Vão comentando e depois também vai deixando os comentários do episódio de hoje. Que, sem mais delongas, vamos apresentar a minha convidada de hoje, que também vai ser um bate-papo especial. Ela é arquiteta, fez cursos de organização de luxo e premium, olha aí, fez curso de marcenaria inteligente, de Bolt Organizer.
Olha que chique, gente. Boat Organizer. Participou de vários congressos de personal organizer, é mãe e está aqui para bater um papo com a gente hoje, a personal organizer Fabiana Anastácio Cosolino Torti, a Fabi Torti. Tudo bem, Fabi? Tudo bem, e você? Tudo bom, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você. E a pergunta que não quer calar, né? Todo mundo, quando olha uma personal organizer ou quando ouve falar, pensa assim: será que ela é organizadinha assim desde criança? Mas não me responde. Antes eu vou te oferecer alguma coisinha para a gente fazer esse bate-papo, bebericando alguma coisa. O que você aceita? Eu tenho água, tenho um espumante, um vinhozinho. Uma água. Uma aguinha, Uma com água. gás, sem gás? Sem gás. Sem gás. Então, enquanto eu pego a tua aguinha, conta pra gente. Você é organizada desde criança, menina? Como que é isso? Mais ou menos. Como é que você chegou nessa história do personal organizer? Conta aí. Você é organizada desde criança? Não, organizada desde criança, não. Mas desde criança eu sempre gostei de... É o que a gente fala, né? Que as pessoas sempre falam que são organizadas, mas na verdade elas não são organizadas. Elas mantêm o ambiente arrumados, né? Então existe uma grande diferença entre arrumação e organização. Mas eu sempre gostei de ter as minhas coisas assim num lugar certinho, em ordem. Não gosto, nunca gostei de bagunça, né? Então, depois que eu descobri a profissão de personal organizer, aí eu falei, não, é isso que eu quero seguir, e acabei desistindo saí da área de arquitetura e fui trabalhar como personal organizer. Você era arquiteta. Isso. Você trabalhou como arquiteta? Chegou Trabalhei. a trabalhar nessa área? Trabalhei sempre mais no ramo de arquitetura de interiores. E aí você parou por conta da maternidade, é isso? Não, eu parei porque eu estava cansada da arquitetura, né? E também por causa da maternidade, que eu queria ter um tempo a mais com meu filho, né? Acompanhar o crescimento dele. E não estava dando. Então, eu acabei também dando um tempo também por causa da maternidade. Tá, e essa atividade de personal organizer tem tudo a ver com arquitetura também, Tem, né? também. Porque são profissões, são atividades muito correlatas, né? E a gente sempre pensa na personal organizer, quando a gente olha e escuta falar de personal organizer, a gente já pensa na pessoa que vai lá em casa organizar o armário, né, de roupa, porque normalmente é onde a gente é mais bagunçado, né? Mas a personal organizer não faz só isso, né? Você estava me contando que vocês organizam a vida, não é um armário, né? Como é que funciona esse primeiro contato? Eu te chamo, falo assim, quero organizar o armário, mas aí você vai fazer uma sugestão para várias coisas, Sim, não é? você pode... às vezes tem cliente que chama a gente que quer organizar só um armário, ou então tem gente que quer organizar a casa toda, né? Então aí a gente vai até a casa da pessoa, conhecer o acervo dela, né? Ver o que ela tem para organizar, o que ela vai querer organizar, a quantidade de coisas que ela, né, tem para organizar. E aí a gente faz um orçamento, né, para ela. Então, de repente, se a pessoa fala, eu quero organizar a casa toda, você faz o orçamento para a casa toda. Só que às vezes tem gente que pede, me faz um orçamento, né, separado, separa o quarto da cozinha, e aí a pessoa também, se ela não consegue organizar tudo de uma vez, ela vai setorizar. É isso que eu ia te perguntar. E vai priorizar o que é mais importante para ela organizar primeiro. Sim, eu posso começar, por exemplo, organizando um ambiente, depois outro ambiente, enfim, cada mês, cada 2 meses, 3 meses, fazer uma organização em ambientes diferentes. Sim. Até para viabilizar financeiramente o custo desse investimento. Porque é um investimento, né? Sim, é um investimento. E à medida que você vai se organizando, você vai ganhando tempo, não é? Sim. Porque é a principal função da atividade de organizar, né? Eu sempre digo que a pessoa chique e elegante, na verdade, ela é organizada e planejada, não é? Porque
Você pega ali o armário, que Uhum, tá todo bagunçado. Para você achar uma roupa, você gasta um tempo com certeza. medonho, É. né? Então, você tendo tudo ali organizadinho, você vai achar fácil, tudo tem o seu lugar, saiu dali, vai voltar para lá, não, sabe? Você não vai colocar em outro lugar do armário. Então, cada peça tem o seu endereço, né? E aí tem gente que descobre que tem mais roupa do que achava que tinha, porque quando consegue visualizar, É, ver que tem quando- coisas repetidas, roupas repetidas, né? Ou então estava procurando há muito tempo determinada peça e aí quando a gente vai organizar a gente isso quer acha. dizer, primeiro que o armário que eu digo, as peças, parece que aumentam, né? Porque aí Uhum, você descobre que tem um monte de coisas que se combinam e que aham, você nem tinha percebido, sim, né? sim, E aí você multiplica o seu armário, na verdade, né? é verdade. E as pessoas têm muita resistência a tirar coisas. Tem. Tem, E às aí, vezes. como é que vocês fazem? Ah, é porque, assim, a gente também tem. Às vezes a gente pega uns armários que estão, assim, extremamente lotados, né? E a gente fala para a pessoa. O que que a gente combina com o cliente normalmente? Ou ele faz o descarte, a triagem, né? Antes da gente entrar para começar o projeto de organização, ele faz essa triagem sozinho, Sozinho? né? Ele pode fazer sozinho, ou então ele acaba fazendo a triagem junto com a gente, né? Na hora do início da organização, né? A maioria das vezes eles não fazem antes, né? Eles acabam fazendo na hora que a gente tá lá organizando, que aí eles começam a ver o que que eles têm, o que eles querem tirar, né? O que vai ficar, né? As peças que estão danificadas, o que eles querem mandar para doação, né? Ou então tem peças que vão para costureira, né? Tá faltando botão, tá descosturado, então eles acabam vendo isso na hora que a gente vai fazer a organização. É porque eu imagino assim, né? A gente sempre acha que o personal organizer vai chegar na casa da gente e falar assim: não, joga metade do armário fora. Não, a gente não pode fazer isso. Não pode, Não, né? Não é não. assim. Mas essa é a impressão que a maioria das É, pessoas tem, né? Ah, sim. ele vai chegar aqui, mandar eu jogar tudo fora, vai mandar É. eu tirar as minhas panelas, vai mandar eu tirar tudo que tá quebrado, tudo que tá bicado, e É. tem coisa que eu não quero tirar. Mas não É. é bem assim, Não, jogar não. tudo Não, a fora, gente não né? pode, né, tirar nada sem autorização do cliente, né? A gente sinaliza para o cliente, dependendo do ambiente que a gente vai organizar, né? A gente sinaliza para o cliente, ó, isso daqui tá com defeito, tem algum problema, a peça tá rasgada, tá furada, né? Dependendo do que você vai organizar, a cozinha, tem uma louça lascada, tá trincada. Então você deixa, se o cliente não está acompanhando a organização com você, se ele não está participando, né, junto com você, porque às vezes tem muitos clientes que deixam você na casa e vão trabalhar e voltam só no final do dia, né? Ah, isso é possível. A pessoa não precisa estar Não, não precisa. fisicamente presente Não. lá e acompanhando o É, teu trabalho. pode, Pode pode, estar e pode pode não estar e estar. pode não estar. Depende muito. Se ela vai querer fazer triagem junto com a gente, né? Se ela, né, me sinaliza logo na entrevista que, né, na visita que eu vou fazer na casa dela, ela fala, ai, tem muita coisa que eu vou querer descartar, né? Ou, principalmente quando tem casa com criança, né? As mães falam, ai, tem muito brinquedo que eu vou querer dar. Só que acontece assim, se a pessoa não tiver ali, né, o cliente, a mãe, ou, né, o responsável, né, pela aquela área da casa, não tiver ali com a gente, eu não sei o que ela quer descartar, né? Eu não sei o que eu posso tirar. De repente eu tiro um brinquedo do filho dela, que é o que ele mais usa, mas que para mim não faz sentido, mas que para eles fazem, né? Então eu não posso, então aí eu dependo do cliente para me dar essa ajuda e a gente poder descartar, né? E aí ele resolve o que que ele vai querer fazer com aquilo, se ele vai querer doar, se ele vai querer dar para alguém, né? E no caso de doação, você mesmo faz o encaminhamento. Você A gente pode pode encaminhar, fazer, pode a gente indicar pode, onde doar, sim, a onde gente pode levar. indicar onde doar, né? Uhum. E normalmente eu não saio com nada da casa do cliente, né? Tá, claro. Porque a gente nunca sabe o que que pode acontecer, né? Então eu não saio com nada da casa do cliente. Eu posso indicar uma empresa que E ele que leva vai ou a lá empresa pegar a vem buscar? doação, ou ele leva. Então é sempre assim que funciona.
Tá, e vocês juram que vocês não tiram nada, vamos deixar bem claro. Eu não tenho esse problema de desapego, não. É. Mas vocês não tiram nada que o cliente não queira ou Não, sem autorização dele. Vamos não, deixar isso bem não, claro, nada. porque isso, assim, muita gente acha que o personal vai chegar, o personal organizer vai É. chegar lá e começar a jogar um monte de coisa Não, fora, não, né? não. Porque tem aqueles programas que a gente vê aí nas TVs a cabo, né? Que a pessoa chega e fala, não, tem que tirar. É. E aí aquilo vira uma tortura e eu acho que Aham. até depõe contra a profissão do personal organizer, Sim, né? isso. Porque vocês dão uma consultoria, na verdade, Aham. né? É. Ah, e tem muitos clientes, às vezes você vai, tem uma blusa que tá com furo. Então, a gente deixa lá em cima, coloca um bilhetinho para o cliente, para ele analisar, né? Ver se ele vai querer se desfazer dela ou não. Às vezes tem gente que pega a camiseta velha para dormir, usa para dormir, então você não vai jogar fora, porque ele gosta de usar, sabe? Então, você não pode ficar tirando nada sem autorização do cliente. Quanto tempo leva uma. Eu sei que, óbvio, que depende do tamanho da Uhum. casa, do ambiente, do que a pessoa tem, mas, em média, quanto tempo você leva para fazer uma organização de um ambiente? Em média. Vamos dizer assim, de um dormitório, vai, com um armário de roupa de um casal. Aham. Depende também da quantidade de pessoas que a gente leva com a gente, né? Porque a gente não trabalha sozinho, Ah, tá. Não né? vai só você Não, lá não vou só para eu. o local Posso de ir só trabalho. eu, né? Dependendo do Tá. tamanho também da casa do cliente, às vezes não comporta tanta gente, né? E depende também de como, se o cliente está com muita pressa, né? Se o cliente está com muita pressa e não quer você vários dias na casa dele, porque é um processo demorado a organização. Parece que não, mas não é simplesmente colocar a roupa dentro do armário e falar pronto, tá feito, né? Você tem que analisar o espaço que você tem, né? Você tem que criar na organização, você vai criar uma rotina, né? Por exemplo, você tem um closet, né? Que tem o cliente tem o quarto dele, o closet e o banheiro. Normalmente, quando você sai do banho, a primeira coisa que você vai procurar são as peças íntimas, né? Então tem que estar mais ali à mão, Uhum. né? Mais fácil acesso para ele ir pegando e, né? Você vai colocando as coisas nas gavetas ou penduradas. Vai depender muito do armário do cliente, né? O que ele tem no armário, como que é a marcenaria dele, para a gente poder dispor as roupas dentro do armário, né? Mas a gente leva. Teve armários que a gente levou um dia só para organizar, né? Tem armários que levam 3 dias. Então depende muito da quantidade de peças que a gente encontra, né? Do acervo do cliente. E a gente sempre vai mais do que uma pessoa, Tá, e você vai né? criando, então, uma logística de como aquele armário vai ser utilizado, pensando assim, como você disse, ele sai do banho, o que ele Isso. vai pegar primeiro? Então, neste Aham. trajeto de sair do banho, chegar no armário, Isso, aqui então tem que aí você estar. tem as peças íntimas, você vai para camisetas, depois bermudas, né. Por último, sempre fica o pijama, porque o pijama não é uma coisa que você troca todos os dias, né. E roupa de cama, normalmente, ou tem um armário só para Um rouparia, né, roupeiro. ou então, às vezes, o cliente tem aquelas camas baús também, que normalmente acaba guardando roupa de cama, toalha, essas coisas ficam embaixo da cama baú, se não tem espaço no armário, né. Mas também se tem espaço no armário, se está dividindo espaço com as roupas, então a gente coloca essas, né, essa parte de rouparia mais na parte superior, que também é algo que você não, né, não vai mexer todos os dias, você não vai trocar de toalha de banho todos os dias. Então tem sempre uma logística para seguir e facilitar a vida do cliente no dia a dia, né. Porque a ideia sempre é É, facilitar, né? é. Tornar mais prático a vida do cliente ali, Sim, né? sim. Daquele usuário daquele ambiente. Aham. Você chega a fazer recomendação, se houver disponibilidade financeira tal, de alterações na marcenaria? Sim. Se o E, cliente, né, a gente comenta com ele, né, normalmente a gente usa os produtos organizadores, né, tem vários produtos organizadores no mercado. vamos passando umas fotos, Guilherme. Ela trouxe várias fotos.
Acho lindo, assim, os cabidinhos É, todos os cabides todos iguaizinhos. iguais, já dá uma harmonia pro olhar, né? Aí você organiza bonitinho, assim, por cor, Por por cor. textura. Aham. E, né, e tem vários tipos de cabides também, né? Normalmente a gente costuma usar esses cabides de veludo, que eles são mais finos, eles ocupam menos espaço dentro do armário, né? Na maioria das vezes a gente não encontra armários tão grandes assim, que você tem um espaço de sobra para colocar, né, todas as roupas. Eu tô vendo aqui, são calças. São bermudas aí. Ah, bermudas. Você... Isso. Ah, agora que eu vi, tem até a É, tem a etiquetinha lá. etiquetinha. Então ela vai voltar para aquela gaveta. Entendi, já fica ali Já fica determinado ali, e combinado. sim. Você faz o cliente assinar ali um termo de Isso. responsabilidade. Esses organizadores, na foto anterior, Guilherme, aí, esses organizadores ajudam muito, né? Ajudam muito a Quando a manter. marcenaria não tem as divisórias e Sim, tal, sim. é possível, às vezes, fazer de uma forma mais economicamente viável com os Sim, organizadores, sim. né? E tem vários tipos de organizadores, né? Tem os organizadores né, para as gavetas tem as colmeias, dependendo do que você vai organizar também tem os acrílicos também já que você encontra no mercado, né? Então aí você vai fazendo uma montagem e vai, né, adaptando ao espaço que você tem, né? E tem vários tipos de colmeias. Tem colmeia de TNT que é mais em conta, tem as colmeias em acrílico, que, né, tem as colmeias em acrílico, que são um pouco mais caras. Tem as colmeias aquelas transparentes, né? Então, a gente vai adaptando a organização também com o bolso do cliente, né? Vamos E ver tem mais cliente fotos. também, olha, aí são os organizadores Organizadores de de talher e de acrílico, acrílico. isso, que já vende no mercado. Eles são Então, individuais? são individuais. Então, Individuais aqui para cada talher. E aí isso. você vai E montando aí você dentro vai da montando. gaveta. Tem vários tamanhos, né? Então você vai usando conforme o tamanho do talher e vai montando, vai fazendo um Tetris ali na gaveta, né? Então. E aí E tem gente também que não quer usar organizador, né? Às vezes tem cliente também que você pega que não quer gastar com organizador, ele tá dispondo do dinheiro, né, já para já para consultoria. organização, Aham. mas ele não, porque os organizadores não fazem parte do orçamento, né? Sim, é É tudo à tudo. parte. Tá. Porque também a gente não tem como saber qual organizador que a gente vai usar. A gente leva, né? Tem fornecedores que são parceiros nossos, que a gente consegue pegar em consignação. Ou então tem muitas personal organizer também que compram os produtos para revender para os clientes também, né? Tá, mas Então aí aí elas esse têm um. produto você ou leva de parceria ou revende, mas Aham. você de alguma forma viabiliza o acesso para o cliente, Sim, né? sim. E aí você apresenta o produto, chega lá, mostra, Aham. e ele também pode optar em termos de valores por um Sim, tipo, outro tipo. sim. Tá. E se eu optar, por exemplo, por não ter organizador, aí eu preciso de dobras. Aí Aí você precisa você de dobras. ensina a dobrar? Ensino. A gente Você dá um sempre. curso de como dobrar a roupa de Sim, casa. sim. No final de toda organização, né, a gente vê se o cliente tem alguma funcionária que cuida da roupa deles, não só da roupa, mas do resto da casa também, né? A parte do banheiro, a parte da cozinha, a área de serviço, tudo isso. Mas as dobras a gente é o que eles, né, precisam mais aprender também, né? Porque o restante vai estar tudo sinalizado com as etiquetas, então o detergente tem que voltar na área de serviço para o lugar do detergente, para a cestinha que ele fica, sabe? No banheiro vai ter um organizador lá com produtos de higiene bucal, com produtos de cabelo, produtos do corpo. Então, tudo que você pegar dali, você vai devolver para aquele lugar que você tirou. Você não vai simplesmente jogar em qualquer outro lugar, porque senão Aham. também você pagou para uma organização e, né, não vai valer a pena. E, e aí, aí a gente, no final da organização, a gente vê com o cliente se ele tem um funcionário que cuida das roupas, se é ele mesmo que cuida, né? E a gente ensina as dobras. Isso aqui é um antes e um depois, É esse um é um antes, antes.
E esse é E um esse é o depois. depois com as Com colmeias as que você está colmeias. falando. Essa daí são as colmeias de TNT, que eram mais em conta, o cliente não queria gastar muito, e Uhum, aí a gente usou as de TNT. tá. Esse é Esse é o um home home office. office, também Isso. é um antes. Isso, um Gente, antes e um jura que isso é depois. possível? É. Esse daí eu fiz sozinha, esse daí eu levei 6 dias. 6 dias, porque não, 6 dias. aparentemente aqui pela foto não é um espaço muito Não grande, é um espaço muito grande, mas que mas tinha uma baguncinha boa tinha uma aí, boa né? bagunça dentro das gavetas também, né? Eu organizei toda a parte de arquivo também. Isso que eu ia dizer, Então, porque a personal organizer, ela organiza documento, documentos, classifica, Os documentos bota. são bem demorados. Para organizar documento, às vezes tem documento, né, que a gente dá para entender o que que é, sabe o que que é. Às vezes tem coisas que específicas do cliente que aí ele que vai saber sinalizar para a gente, né, em que parte que a gente coloca tudo. Mas a parte de documentos é a parte mais demorada para fazer a organização, porque você precisa olhar papel por papel, né? Sim, você precisa olhar Um por um. saber aonde ele se encaixa, Sim. como é que classifica, aonde vai Isso. E aí você vai arquivar. separando no ambiente, você vai fazendo pilha, sabe, de E conta no- de luz, conta de água, né, imposto de renda, e você vai fazendo as pilhas, depois você vai juntando, né, e identifica cada pasta e coloca dentro do arquivo. E muita coisa você vai descobrindo que já nem precisava mais guardar, né? Isso. Porque já passou É. aquele período, que normalmente é de 5 anos, né? É. Manuais também, o pessoal costuma guardar muito manual, né, dos equipamentos que Sim, às vezes compram, e não às vezes tem, não tem mais o equipamento, mas o manual tá mas o lá. manual tá lá. É. E aí, tudo isso você vai tirando Aham. e vai dando uma limpeza Vai, na área, vai. né? Eu costumo dizer, aliás, a gente tem falado isso bastante aqui nos episódios e nos vídeos, que a casa ela conta a tua história, né? Aham. Então, uma sala bagunçada, ela tá mostrando para quem tá entrando naquela sala como você é, Sim, né? sim. Então, esse trabalho também é um trabalho externo Uhum. e ao mesmo tempo interno, de Interno. você se organizar Sim, internamente, né? Porque sim. às vezes eu acho que o externo também vai. Aquela organização externa vai te tornando organizado Sim, internamente. sim. E aí te ajuda a organizar o raciocínio, o emocional. Aham. É intercambiável Sim. isso, não é? É. Eu acho que assim, quando você, né, se você tá num ambiente todo bagunçado, né, eu pelo menos sou assim, eu fico agitada, me incomoda, sabe? Você não consegue raciocinar direito. E quando as coisas estão todas ali no lugarzinho delas, tudo organizadinho, visualmente bonito, também, eu acho que isso já traz uma paz interna também, né? Vai Vai tranquilizando, né? tranquilizando, E é. aí o externo faz um efeito no interno, Sim, né? sim. Quer dizer, tem uma psicologia meio que Tem, reversa tem, aí. A personal organizer também é um pouco psicóloga de alguma forma, né? Porque Também um ela pouco. precisa ler a pessoa, Aham, entender o momento pelo aham, qual ela está passando, sim. né? E Vamos. tem vários nichos, né, que a gente pode seguir. Tem também acho que o nicho que é muito difícil da gente conseguir entrar assim na intimidade das pessoas é quando a pessoa é acumuladora. Você já pegou um desse pela frente? Não, eu fui fazer um orçamento, mas a cliente desistiu, não quis. E, na verdade, o filho dela queria pagar para ela fazer essa organização na casa dela, no apartamento. Ele morava junto com a mãe, né? E a mãe era acumuladora, mas ela no final não aceitou. Acho que tem que ter. Aí você tem que ter um acompanhamento a personal junto com o psicólogo, né? Para você conseguir fazer um trabalho legal, né? E a pessoa também não se sentir tão invadida e achar que você está jogando tudo dela fora, né? Porque as pessoas que são acumuladoras têm muito lixo, né? Uhum, Elas uhum. acumulam muito lixo e é difícil delas se desapegarem. Normalmente sofreram algum trauma, né? Alguma coisa assim, e elas se apegam nas coisas para suprir aquela necessidade, né? Aquela falta da.
porque essa questão dos acumuladores tem que ser um estímulo da pessoa, querer Sim. mudar e querer se desprender, porque se é uma denúncia, vamos dizer assim, Aham. externa, como esse caso, o filho Aham. que estava, eu estou usando denúncia, talvez Aham. seja uma palavra um pouco Sim, pesada, sim. mas quer dizer, o filho Aham. que estava pedindo, É, né, a e querendo princípio. contratar, não funciona Aham. porque a pessoa, ela É, pode até fazer, mas ela não vai a manter, né? princípio ele tinha falado que tinha conversado com ela tinha aceitado, mas na última hora, até no dia que eu cheguei para fazer a visita, ele ainda não estava lá, estava só a mãe. E na portaria interfonavam pro apartamento dela e ninguém atendia o interfone. Aí eu liguei pro filho, né? E ele falou: "Não, minha mãe tá em casa". Eu falei: "Mas ninguém tá atendendo, né?". E ela se trancou no banheiro. Ela não queria sair. E aí ele falou: "Não, então eu tô indo pra aí, tudo". Depois ela acabou me recebendo bem, tudo, mas você vê que a pessoa, né, tá ali apreensiva, que você tá olhando tudo que ela tem, entrando em desespero, achando que você, né, vai jogar Vai tudo jogar tudo fora. fora. É, Sim, aí precisa um então, acompanhamento de outro nível, sim, né? sim, Precisa, como você disse, um foi, acompanhamento sim, psicológico junto com é, a o teu atendimento, né? porque senão ela me bota dali pra fora. Sim, sim. Mas é um exercício É um sempre, né? É um exercício, sempre. Não, exercício. cada organização E f- é um projeto novo, sabe? Não tem nada assim que você vê que é tudo igual. sim, não se Não, repete, não porque se cada um é repete um, né? isso, Cada cada um um tem é um um. perfil, cada casa é uma casa, Isso, né? E fica tão bonito depois, fica. né? Olha, tem também essas prateleiras que a Tem, gente tem. vai. Esse daí, essa cliente, Olha que como louça linda. ela ia se mudar, então eu não sugeri para ela a marcenaria inteligente, porque ela, depois de um ano, ela já estava, né, fazendo um apartamento que ela ia se mudar. Então eu falei, para que ela vai gastar com fazendo a marcenaria inteligente, né? A marcenaria, na verdade, não é marcenaria inteligente, né? É uma marcenaria personalizada, Sim, ela né? ia fazer uma intervenção na marcenaria que ela Isso, já tinha, ter isso. um investimento ali que Aham. depois de um ano Que ela depois iria perder, né? então aí a gente colocou esses aramados, né, esses produtos organizadores, para conseguir atender melhor a necessidade dela, né. Então ela tinha, pratos, né, rasos que estavam numa parte do armário, a xícara do mesmo jogo estava do outro lado, então, né, tava cada coisa num canto. Uhum. E aí a gente agrupou, Para né, ficar, formou o inclusive, mais conjunto funcional, para ficar né? mais funcional. E aí, estando funcional, a gente ganha tempo. Aham. E ganhando tempo, a gente usa o tempo com a gente, Sim, né? usa com a gente, né. Na hora de procurar as coisas, você não perde tempo, né. E a Não mesma se coisa atrasa para ir para os isso. eventos, né? Porque tá procurando o É. sapato, a bolsa que não É. acha. Né, então e a mesma coisa com a parte de cozinha, né, despensa, a gente faz Aham. muita despensa que, a hora que você vai olhar a gente olha a data de validade de tudo, né. Então Aqui as dispensas. tem muita coisa vencida, né, e a gente tira, não joga fora, nem na despensa a gente joga fora. Uhum. A Mesmo gente estando mesmo vencido. estando vencido, porque às vezes tem cliente que uma vez eu fui na casa de uma cliente que ela tinha ela tinha alguma coisa lá vencida de comida, e eu tirei, deixei lá para ela ver, ela falou: "Não, pode botar de volta, porque não vence". Então tá bom. Então Tudo bem. a gente volta para o lugar, né, e mas é sempre assim, a gente olha a validade, tá, acabou a validade, a gente tira, deixa lá para o cliente ver, deixa separadinho num canto. A mesma coisa com os remédios, né, a gente olha a validade de todos os remédios também, e remédio é coisa que você encontra, assim, muitos remédios Coisa vencidos, vencida, porque muitos. usou e ficou lá. Ou então, sabe, abriu a caixinha de um, mas não sabia onde é que estava essa caixinha que já estava aberta, já abriu o outro, tem 2 remédios iguais né, abertos, então e quando o cliente quer também, a gente essa organização de remédios, a gente pode também, né, categorizar remédio para dor de cabeça, remédio para estômago, remédio para febre, e aí você vai separando e etiquetando tudo,
né? Vai colocando dentro dos saquinhos zip, ou então dentro dos organizadores de acrílico e vai identificando todos os remédios para que servem. Eu tô rindo aqui porque eu tô lembrando de um amigo que fala assim para mim, que a próxima casa que ele morar, ele vai ter armários com 15 centímetros de Para profundidade. não colocar nada lá atrás. Porque o que fica atrás, Ninguém pega. ele simplesmente não acha. E o marido dele é quem organiza um pouco mais a casa. Ele fala assim, às vezes eu digo para ele, nem tudo pode estar na frente. Mas eu acho que uma grande dica é isso, ter as coisas um pouco mais à vista, talvez. Né? É uma das maneiras de você também se organizar, ter as coisas mais à vista. A gente, né, o cliente costuma sinalizar para a gente aquilo que ele costuma usar com mais frequência. Aí, o que ele não usa com muita frequência, ele fala, pode deixar na parte de trás. Mas também o que está atrás, a gente acaba escrevendo, bota a etiquetinha lá. Então, eu ia né? dizer isso. O estar à vista é, às vezes, por exemplo, aqui ter uma coisa etiquetada, que aí te diz o que tem lá dentro. Sim. Como na despensa, você Isso. ter potes transparentes, né? Que aí você enxerga o que está lá Sim. dentro. E mesmo assim, ainda você identifica, né? Que eu vi Identifica. ali numa foto anterior, Guilherme, que na despensa, aqui, ó, mesmo estando aqui, ó, mesmo sendo potes transparentes, esse mesmo amigo, ele brinca, né? Ele fala, me manda pegar a farinha de trigo. Aí tem 5 coisas brancas em pó. Eu não tenho a menor ideia do que seja. Então, você identificar também é uma maneira de organizar, Sim, né? E às vezes também, na maioria das vezes também, o cliente tem uma funcionária, ela vai lidar com aquele, né, com aquele ambiente. Então, nem tudo às vezes ela conhece, né? Exato. Então, você tem que sinalizar, escrever o que é. E a parte a validade, né? Normalmente o que eu costumo fazer? Porque senão, se a gente for etiquetar a validade também, você vai estar toda hora trocando as etiquetas, né? Sim. Então, você corta a etiqueta da embalagem, da validade, e coloca dentro do potinho e vai estar lá, ele vai saber se, a hora que ele pegar, se está dentro da validade, se já, né, saiu a validade, e para poder usar. Tá. Eu vi aqui nas fotos alguns closets. Aqui. Isso é o antes. Isso é o antes. Tá, e esse é o depois. Esse é o depois. Impressionante. E é o mesmo espaço, sem ter feito intervenção nenhuma. Sim. E mesmo assim ela tem bastante roupa, né? Até tá um pouco apertado ali, não tá, né? Não tá tão folgado assim para, né? O acervo era grande aí. E é um bom armário, É um bom armário, mas ele também, não tinha muitas gavetas, então as camisetas eu tive que colocar nas colmeias e nas prateleiras. Então, as colmeias nas prateleiras fazem a função da gaveta, né? E todas identificadas. Então, conforme o tamanho do armário que você tem, ou você consegue setorizar cada vez mais, né? Ou então você consegue separar blusas de gola redonda, blusas de gola V, blusas de gola alta, blusas com capuz, né? Calça flare, calça reta. E aí você vai, né, setorizando. E vai facilitando a vida do cliente. Se bem assim, o cliente sabe o que ele tem, né? Gavetas de maquiagem, escova. Também. Olha aí, aquela é a gaveta do antes. Eu conheço umas gavetas assim lá em casa, tá? Não vou dizer nada. Mas olha, tudo bonitinho, tudo organizado. E criança e adolescente? Como é que funciona? Porque tem que fazer uma doutrinação, né? Tem. Aí você chama a criança ali e tem uma conversa? Como é que é? Não, às vezes, não, chama o adolescente lá? Depende muito, né? Tem adolescente que quando você... eu acho que até as crianças pequenininhas, elas ficam mais empolgadas com a organização, né? Principalmente se elas passam o dia todo na escola e aí você tá lá trabalhando no quarto delas o dia todo. Quando elas chegam, elas veem aquela transformação. Fica uma coisa meio lúdica, Fica, elas falam, né?
Nossa, elas Elas não ficam querem assim, ajudar? querem. Elas ficam, nossa, elas ficam maravilhadas, elas adoram, né? E aí também a gente vai explicando que ela tem que, né, manter, não fazer bagunça e para ajudar também, né? Não adianta Uhum. nada, ela não ter essa consciência que ela tem que ajudar a manter aquele ambiente, porque aí foi dinheiro jogado fora, né? Você costuma voltar nos teus clientes depois de um tempo? Ah, tem cliente que pede, aí você vai fazer a manutenção, né? Vai fazer a manutenção. Mas aí quando você É. volta, tá tudo bonitinho ou já virou uma bagunça de novo? Ah, depende muito do cliente, da É, funcionária do cliente. Às vezes tem cliente que volta e tá aquela zona. de De novo. novo, mas tem clientes que a funcionária conseguiu, né? Não tá aquela perfeição que a gente deixa, mas ela Sim, porque conseguiu. aquela perfeição é Sim, de uma sim, profissional. sim, Depois você tem o uso que sim. aquilo vai É. desmontando um pouquinho, mas É. que mantém ali uma E a organização, funcionária né? também, ela não tem aquele tempo todo disponível, né, ela vai fazer a dobra do jeito que a gente ensinou, tudo, mas ela não vai também, às vezes, deixar tão perfeitinho como a gente, Uhum. né, tá lá na colmeia, tá bonitinha, tá separada por cor, né, mas às vezes você precisa fazer um ajustezinho e vai lá só para fazer um ajuste, ou então as pessoas viajam quando trazem coisas de fora e tem que encaixar no Aí tem que armário. Aí reorganizar, você volta tem com que aquela mala é, gigantesca de viagem. é. E você tem cliente que te chama assim regularmente? Já tem um contrato com você assim, uma vez por mês ou uma vez cada 3 meses, você já sabe que você vai lá fazer a Não, visita? ainda não. Não, Não. assim não Não, tanto, não. né? Vamos passar mais algumas fotos, Guilherme? Aí foi uma divisória de Já acrílico, né, tá, que é que uma coisa aí relativamente simples, né? mas essa daí foi feita sob medida para gaveta, né, Ah, dá para então fazer acrílico sobre dá, medida. dá. Aí tem os parceiros de acrílico também que a gente orça, né, aí é uma coisa que a gente vai medir a gaveta, vai fazer o projeto, o cliente também vai aprovar o projeto, né, vai levar Você faz toda a especificação do projeto. Isso. E aí vai levar ou eu ou também a empresa de acrílico, às vezes fala: "Não, vamos usar um acrílico mais espesso, dependendo do que você vai fazer", né. E aí a gente trabalha em conjunto, né. E depois leva um tempo para isso ser fabricado, depois você Uhum. volta na casa do cliente, né, e faz a instalação do acrílico e organiza as coisas todas dentro desse acrílico. Tá. Tem mais fotos, Guilherme, para frente? As toalhas, isso é área de Área de serviço. serviço. Olha que área de serviço linda. Super marcenaria linda e organizada, né? É. Aí é de um adolescente, ó. São as camisetas dry fit, a parte de moletom, calças. Aí já deve ser um É, louceiro. é. E agora, uma personal organizer, ela não, nem sempre trabalha só dentro de casa. O que é uma personal boat? Que organiza barcos? Barcos. E aí tem muita coisa para organizar. Eu imagino que barco exige uma organização absurda, Sim, porque porque os os espaços são espaços são pequenos. reduzidos. São E você tem que pequenos. ter o máximo possível ali É. para. Acho que nos barcos você. É que aqui em São Paulo a gente não tem muito disso, né? Tem lugares, né, no sul, né, que tem mais esses barcos que né, para o pessoal organizar. Aham. Mas ele precisa de uma organização diferenciada, né, por exemplo, tem as taças, copos que você vai organizar, eles não vão ficar soltos dentro do armário, Sim, porque ou soltos balança. dentro de uma gaveta, né. Você vai fazer acrílicos, né, e com encaixe dos copos, das taças, e para ele não ficar balançando, né. Então tem toda uma técnica que você vai usando para a hora que o cliente precisar usar qualquer coisa que ele vá procurar, não esteja tudo bagunçado e fora do lugar, né. Sim, porque tem a Tem a movimentação. Você pode movimentação. ter ali
um movimento do próprio Aham. mar, tal, do Sim. barco, e aquilo tem que estar tudo preso Isso, para tem que estar quando tudo você preso. abrir o armário também não cair tudo, Isso, também né? não cai tudo em Então cima de tem toda uma você. técnica Tem. especial. Deve ter uma série de especialidades Aham. dentro da profissão, né? Tem. Clínicas, você estava me contando. Isso. Tem clínicas, Tem clínicas, consultórios. consultórios, escritórios, tem depósitos também. Às vezes tem gente agora com esses depósitos de, né, que o pessoal aluga lá um espaço para você colocar suas coisas, Ah, tá, depósito de de móveis, móveis, guarda-móveis. ou tem gente que usa para qualquer outra coisa, não só móveis, né? Às vezes estoque ela vende algum determinado produto, então ali ela tem as estantes com as prateleiras e precisa estar tudo organizadinho E aí vocês também. vão lá e desenvolvem Aí um você vai projeto lá, para isso. fazer o melhor aproveitamento do Isso, espaço. é. Tem E aí a organização arquitetura te ajuda bastante também, ajuda nesse bastante, sentido, é. né? Tem a organização pós-luto também, que Eu ia falar sobre aí isso. Como é que funciona essa história? a organização pós-luto, você, né, vai lá e você vai ter que ver tudo que o cliente tinha, né? Normalmente um familiar vai acompanhar a gente, né? Porque vai ter que ver o que vai querer ficar como lembrança, o que ele vai querer doar, né? O que vai Então, o que vai vender? vender, tem toda essa parte, né? Então, mas a organização pós-luto é uma coisa também mais delicada, né? Porque você tá ali lidando com uma pessoa que perdeu né, um ente Um ente querido, querido. e às vezes ela se torna também mais demorada, porque, né, começa a tirar as coisas, a ver o que E as tinha, lembranças as começam a lembranças, vir. é. E aí, normalmente, essa organização pós-luto, ela é mais acompanhada de Mais perto, né? Por um acompanhada. familiar, Sim. por alguém que está te contratando para fazer. Uhum. E aí as emoções acabam É, vindo vindo junto, né? junto. Então, deve ser bem mais É. difícil É de, mais de, de difícil, fazer. né? Tem as energias também, né? Então, você não sabe do que a pessoa morreu. Então, tudo, né? As peças têm energia, né? As energias Sim, das sem pessoas. dúvida. Então, você precisa estar preparada para fazer aquilo. Isso é uma coisa que eu não faço. Organização Ah, pós-luto, você não não, eu não faz? quero fazer. É uma Tá. coisa que eu evito fazer, que eu não me sinto bem fazendo. Então eu não. Mas tem Mas gente, tem tem. personagens que Tem gente fazem. que é especializada só nisso, trabalha só com isso, e o pessoal vai atrás. Você já pegou alguma coisa, algum caso muito estranho, assim, de uma coisa muito diferente? Ou sui generis, que você falou, nossa, preciso pensar muito, preciso estudar. Não. Não. Ou algum caso que você falou, nossa, não vou dar conta de fazer isso, e no final. Ah, eu acho que, assim, todos os casos, quando a gente entra logo no primeiro dia, você fala, não vai dar certo. Não vai ser Você possível. fala, não, será que a gente vai dar conta de botar tudo isso no lugar, tudo organizadinho, achar, né, o endereço para cada peça? Porque às vezes o cliente tem muita coisa, né? Uhum. E você olha o tamanho do armário e você fala, não vai caber. Mas no fim, né, dá certo. Sempre dá um certo. jeito. Sempre dá um jeito, sempre dá certo. Normalmente a gente chega na casa do cliente. A gente deixa a casa do cliente mais bagunçada do que o que ela já está. Eu ia te perguntar isso agora. É. Qual que é o melhor processo? Tira tudo. Uhum. Você tem um armário inteiro ali para organizar. Tira tudo e começa de novo. Ou assim, vamos prateleira por prateleira. Porque eu penso assim: você vai tirar tudo e se demora 3, 4 dias, a casa vai ficar mais bagunçada ainda do que estava, pelo menos esses 3, 4 dias. Então, como é que é esse processo? Então, mas a gente também não pode deixar a casa, a gente tem que deixar a casa usável para o cliente, né? Então, por exemplo, se eu estou organizando o armário do quarto, eu vou tirar as coisas do armário, eu vou fazer a categorização, vou separar o que é camiseta manga curta, camiseta manga longa, cueca, calcinha, meia, Mas você tira polo. o armário inteiro. A gente tira o armário inteiro. Tá. Ou então, vai depender muito do tipo de organização que você está fazendo, né? Organização pós-mudança, você vai ter que tirar tudo das caixas,
colocar tudo para Ah, fora, sim, aí é outra né? história. É outra história. Quando o cliente já está morando na casa, normalmente, né, a gente espera que as coisas estejam mais ou menos do jeito que eles estão acostumados a usar no dia a dia. Então, a gente procura não mudar tanto assim de posição as peças, né? E para ele também, na hora que ele começar a usar, não se começar a se perder, né? E mas normalmente a gente vai tirando as coisas do armário, vai colocando ou em cima da cama ou em cima de uma mesa que a gente leva, né? Faz a categorização das peças e aí, né, escolhe o lugar certo para aquela, né, para cada peça, o que vai ser pendurado, o que vai ser dobrado, o que vai ficar dentro da gaveta, né, o que vai em colmeia, o que não vai, porque às vezes nem tudo precisa ir dentro da colmeia, né? Tem peças que dá para você manter a organização delas mesmo fora da colmeia. E e aí chega no final do dia, se a gente não deu conta de organizar tudo aquilo que estava fora do armário, ela vai voltar para dentro do armário de qualquer jeito. Ah, ela volta pro Ela armário volta pro pra casa armário. ficar habitável. Isso, para casa ficar habitável. Eu não posso deixar a cama do cliente cheia de roupa, senão ele não tem onde dormir, né? Então a gente volta com todas as peças para dentro do armário, elas vão voltar de qualquer jeito, Tá. né? De qualquer jeito assim, de um jeito que a gente, Sim. né, categorizou, fez a setorização, então a gente coloca, né, faz um montinho disso, um montinho daquilo e no dia seguinte você vai, já tá tudo separadinho, você vai, Volta, pega, tira volta, tudo tira e tudo e começa começa de novo. E no fim do dia, se E no fim do precisar, põe dia, tudo põe de tudo. novo. Isso. Trabalheira, hein, menina? Dá trabalho. E me conta uma coisa, casa de ferreiro espeta de pau? Não. Tua casa é toda organizada, A minha toda casa bonitinha. Lógico que tem, né? Às vezes acaba, né, tendo uma baguncinha, tudo, mas a gente procura manter, porque também, senão depois eu vou ter um bom trabalho para, né, voltar a colocar as coisas todas em ordem, né? Então, o meu filho tem o costume já de, uma vez por ano, ele já vai tirando as peças que, não me serve mais, não uso mais, ele já tira, já doa, já quer fazer doação. Então, desde pequeno, mesmo quando eu não era Quantos personal, anos ele tem agora? tem 17. Ah, já é moço, É. já é adolescente, mas, quase. mas desde pequeno, né, a gente acostumou ele, né, a fazer sempre Você fez uma doutrinação. Foi. Ele também tem um pouquinho de, né, a gente fala que ele tem um pouquinho de toque, né? Então ele tá acostumado a fazer esse tipo de triagem, né? Você é casada? Mora com alguém? Sim. E o teu marido também é organizadinho? Ele mas de vez em quando ele bagunça as coisas que eu deixo lá toda organizadinha. De vez em quando ele, né, bota uma peça, né, a gente, quando faz a organização, você coloca todas as peças viradas pro mesmo lado, tudo. Às vezes ele bota pro outro lado e aí já, né, aquela coisa que tá virada pro lado que não tá o certo, acompanhando todas as outras, já faz aquela diferença na visão, né? Ele, pra você, é um bagunceiro. Pro padrão da gente, ele é perfeito, Ele é perfeito. E o custo de fazer uma consultoria dessa é muito alto? Não. Você consegue passar assim uma noção pra gente? Depende muito cada personal cobra um valor, né? Porque a gente fica olhando assim, a gente fala, nossa, deve ser muito caro, porque ela vai ficar aqui, sei lá, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Será que eu consigo ter esse investimento ou é uma coisa acessível? Não, ele é acessível, mas às vezes a pessoa, dependendo do padrão que você vai organizar, às vezes tem pessoas que são mais simples, mas elas querem ter um ambiente organizado. Elas também não conseguem fazer a casa toda, elas vão por partes, né? E aí elas se organizam financeiramente. Se a pessoa quer mesmo fazer a organização, manter a casa organizada, ela vai se organizar financeiramente. Se ela não consegue te contratar naquele momento, ela vai, né, juntar dinheiro para poder te chamar mais tarde, né? Já aconteceu isso. Precisa até organização para fazer o investimento, né? Sim. Tudo na vida é organização. Tudo na vida verdade, é organização, né? E para você, então, né? Esse é o seu lema, né?
Você tem um trabalho também de voluntariado, que você me Isso. contou. Como é que é esse trabalho? Tem a ver com o processo de personal organizer? Não. Tem a ver. Dependendo do que você vai, às vezes tem. Eu fui nessa, na verdade, eu fui nessa fazer essa organização de voluntário com uma outra personal organizer que me chamou, Tá. né? E era uma cliente dela que trabalhava nessa instituição. E aí eles estavam precisando de ajuda para manter a parte de organizar, para organizar todo o acervo que eles tinham de quando eles faziam festas na rua. Então tinha festa de rua, tinha outro tipo de festa, a parte de papelaria, né, de almoxarifado deles também, estava tudo bagunçado. Então na hora que eles tinham que procurar as coisas, eles não achavam nada, né? E aí a gente foi lá para ajudar, né? Ela chamou várias personagens, né? Uhum. Então, vai quem quer, né? Quem tá a fim de fazer esse tipo de trabalho vai. E é muito gostoso. O pessoal ajuda, sabe? O pessoal também bota a mão na massa, o pessoal que trabalha, né, nessas instituições. E eles ficam muito felizes, né, com o resultado final. Mesmo não tendo a utilização de produtos organizadores, a gente. Porque normalmente eles não dispõem né, de dinheiro para ficar investindo Sim. nisso daí. Então a gente usa aquilo que eles têm, né? Usa os recursos Usa os que tem, recursos mas que dentro tem. daquela realidade Isso. faz a Faz a organização e ela organização e ela funciona. funciona. Fica tudo ali separadinho, etiquetadinho e fácil de achar, né? Não fica aquela bagunça, aquela zona toda que na hora que você vai procurar, você precisa tirar tudo de cima para pegar o que está embaixo. Então você também cumpre um papel social Sim. junto com essa tua atividade Aham. aí, né? Muito, muito bacana. E eu ia te pedir para você dar uma dica para quem quer começar a se organizar. Por onde começa? Como é que eu faço para começar assim? Eu ainda não vou contratar o serviço de personal Uhum. organizer, mas eu quero começar a organizar minha casa, o meu escritório, meu home office. Por onde eu começo? Qual é o primeiro passo assim para dar aquele start? Começa pelo mesmo lado que a gente começa, né? A gente começa fazendo a triagem. Triagem, essa é a Então, palavra, né? então começa fazendo a triagem de tudo que você tem, das roupas que você tem, da parte da despensa, o que tá vencido, o que pode tirar, na mesma coisa da parte dos banheiros, né? Então você começa fazendo a triagem e limpando já o ambiente, né? Ele já vai ficar mais leve, né, com essa triagem, ele já vai ficar mais limpo, né, para você poder depois começar a fazer uma organização. Tá, então a primeira coisa é separar o que não O serve, que o que não vai ser serve, doado, o tira. que não tem mais função, que vai para o lixo, o que vai ser É. reciclado. Esse é o Isso primeiro daí já vai te passo. deixar mais leve. Isso já deixa a gente bem Já mais deixa ali. leve, né? E para quem está ali escutando a gente, está falando, puxa, eu acho que eu tenho talento para ser uma personal organizer. Como é que faz? Tem que ter alguma formação acadêmica? São cursos livres? São cursos livres, né? Não Tá, tem ainda faculdade de personal organizer, né? tá. São cursos livres, mas aí você tem que Porque eu, procurar. eu vi Tem, no teu briefing já é reconhecido como uma profissão, né? ele é reconhecido como uma ocupação. Uma Uma ocupação. ocupação, Tá. né? Não é reconhecido como uma profissão. Mas você tem cursos, né? Vários cursos de personal organizer. E quanto tempo E demora, em média, um curso básico, assim, para a pessoa começar a trabalhar? olha, quando eu fiz o curso, era um curso era um curso já completo, que abrangia tudo, né? O curso entrava closet, banheiro, cozinha, despensa, foi um curso completo, né? Depois, aí dependendo do que você quer fazer, Sua especialização, vamos dizer é. assim. Aí eles já começaram a setorizar o curso. Então, ou você faz o curso completo, ou então você faz o curso para baby, né? Se você quer, né, Só trabalhar só com trabalhar com criança, com criança, bebê. com bebê, essas coisas. Então, tem o curso baby, você tem o curso de mudança, você tem o curso tem também organização de digital,
Ah, eu falei até em É, outros episódios, quando eu fiz a chamada do teu, de organização digital é. também. E é uma coisa demorada também. A Uhum, organização digital é bem demorada. E também, ao meu entender, eu não fiz o curso de organização digital, mas ao meu entender, o cliente também tem que estar, né, perto, junto. junto. Tá. Você, ou então organização de fotos, você não sabe O que tem o que valor tem valor sentimental e o que sentimental, o não que não tem. tem, Tá. Aí tem né? um acompanhamento Tem um mais perto. acompanhamento mais Mas de um curso perto. básico assim, armário, quarto, banheiro, cozinha, sala, um curso básico, quanto tempo? Mais ou menos. Só para eles terem ideia de quanto tempo leva aí de. Eu levei quanto tempo? Acho que foram umas 10 aulas, alguma coisa assim. Ah, tá. Não é uma coisa tão longa. Não, Não é não. um ano, não são Não, seis não, meses. É não. coisa de alguns poucos meses, Aham, talvez até é. menos. Ah, E e aí aí a tem, pessoa já pode começar a já pode trabalhar. começar. Só que aí, o que que a gente fala? No curso, o que que eles falam? O ideal é você fazer fazer laboratórios, né? Sim. Então, ou você Ó, vai trabalhar com outra personal organizer que já está na área há mais tempo, ou você, na sua casa mesmo, você começa a aplicar aquilo que você aprendeu, ou você vai na casa de algum parente, para você saber também sim, para quanto tempo você vai levar para, né, organizar determinado ambiente, né? O que que você demora mais, o que que você faz com mais facilidade, né? E aí também você acaba descobrindo o que que você gosta mais, porque também toda personal tem a parte que ela gosta de organizar mais e tem a parte que uhum. ela gosta de Que organizar ela tem mais menos. Que ela facilidade, tem que mais ela tem mais facilidade, identidade. é, Ah, legal. né? Então, mas o curso não é Não é tão demorado. demorado Não, não é tão assim. E é demorado. uma possibilidade de Sim, uma profissão, uma sim. ocupação. E a maioria das profissionais de organização, muitas também estão saindo de uma área, migrando, né? Então, você encontra advogada, você encontra pessoas que fez letras, publicidade. Então, tem várias áreas que o pessoal, né, deixou Te- de trabalhar com alguma Sim, e coisa aí tá e se adotando essa identificou com a profissão. organização. É uma profissão cada vez mais É, crescente, porque os espaços estão cada vez mais reduzidos aham, e cada vez mais a gente precisa de coisas, aham, de fios de tecnologia. Aliás, essa parte digital também deve ter toda uma organização de fio, de aham, ligação, porque é um terror, né? A é, gente começa, liga o home, liga a TV, liga. A gente sempre precisa de mais tomada, de mais aham, fio de extensão. E isso também é uma função da uhum. personal ajudar, É, né? mas a organização digital, na verdade, é mais a organização pro Sim, por computador. computador, Computador, interna do computador. interna do Sim, computador, porque sim. às vezes você tem coisa jogada no computador em tudo quanto é lugar, né? Sim, várias E pastas, várias tudo pastas arquivado. e Legal. Então dá para levar a profissão para várias áreas, dá, né? dá. Muito bom, Fabi. Adorei te receber. O tempo passou que eu nem vi. A gente já está aqui há uma hora falando. Eu estou brincando com todos os meus convidados que a gente precisa aumentar o tempo do podcast para 1 hora e meia, 2 horas, porque tem assunto, assim, Tem tem assunto coisa para a que gente perguntar. é, Mas, enfim, a gente já está encerrando. Eu queria que aham, você deixasse uma mensagem, o teu convite. Os teus contatos vão estar na descrição do vídeo, uhum. todas as tuas redes sociais e tal, mas deixa aqui um recadinho para quem está lá em casa, que você gostaria de deixar aí de mensagem final para a gente encerrar esse episódio já. Bom, obrigada, né, pelo convite. Eu que Adorei estar agradeço. aqui com você. E assim, eu acho que as pessoas podem começar a pensar mais, né? As pessoas que têm aquele armário todo bagunçado e tá querendo ter uma vida mais leve, né? Com mais facilidade, que comecem a fazer essa triagem, né? Para poder já se sentir um pouco mais leve. E se não sabe organizar, entre em contato com a gente faz um orçamento, vai organizar a casa da pessoa, ensina como que vai, né, como manter essa organização, ensina tanto para o cliente quanto para o funcionário, se ele tem um funcionário que cuida de tudo isso.
E pode te seguir nas e redes pode me sociais, seguir. que ela tá sempre postando coisas bacanas que a gente pode se inspirar, coisas que às vezes numa foto, não é nem vídeo às vezes, mas uma foto que a gente vê, a gente diz, puxa, nunca pensei Aham, de organizar dessa forma, porque sim. elas têm o olho treinado, elas têm treinamento para fazer profissionalmente É. aquilo que a gente. Os organizadores, eles não têm a mesma. Você não usa sempre para a mesma coisa, né? Uhum. Então, às vezes, você está organizando um organizador de livros, a gente usa para organizar bolsas. E aí você vê isso lá no Instagram dela, você vê lá nos vídeos que ela posta, você fala, como que eu não pensei nisso antes? Vou fazer agora na minha gaveta. Gente, é isso. Ser chique e elegante começa na organização e no planejamento, Uhum, não é? é isso. Fabi, muito obrigado pela tua presença. Obrigada a Contribuiu você. demais, com muito conteúdo aqui pra gente. É, E obrigado pela disposição de vir. imagina. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Não esquece de compartilhar esse episódio, de dar teu like, comenta aí embaixo e até o próximo episódio. Beijo. Fui.